E existe consciência e, nesse sentido, um alinhamento do ponto de vista programático, de programa do agro com a defesa do clima? Ou não? E por que não, se no caso de não? O agro está completamente dividido. Vamos colocar dessa maneira. Metade do agro é aquele agro que invade terra pública, quando aquela terra não dá mais produtividade nenhuma, produção de carne dos Estados Unidos, da Europa e da China, que tem uma visão muito mais moderna. Falou, opa, assim nós não vai dar futuro. Assim o nosso negócio vai por água abaixo, né? Então, o agro, assim como muitas das indústrias, está completamente dividido. Isso também acontece nos Estados Unidos, isso acontece na França, né? Eu sinto isso também, tá? Eu tenho 2 empresas no agro e eu sinto isso também. Isso é verdade. Você tem um pessoal absolutamente preocupado. Isso que é interessante, porque tem gente que acha que não, que o agro, por definição, é inimigo do clima. Não é verdade. Na COP26, lá em Glasgow, eu conversei muito com o CEO da JBS, o maior produtor mundial de carne, né? O governo brasileiro estava contra assinar uma declaração de que o governo se comprometia a reduzir as emissões de metano em 30% até 2030. Metano é o quê? O peido da vaca? Exatamente. Na produção de carne. Aí a JBS falou, não, o Brasil deve assinar isso. Porque se a gente não assinar isso, os compradores mais conscientes de carne vão comprar carne de outros lugares, não carne vinda do desmatamento da Amazônia, né? Então, essa questão do mercado global, o Brasil já está perdendo com sanções econômicas de vários países, com a carne, com a soja. Isso é muito interessante. Só tende a piorar. É a força do mercado. É uma das grandes questões da nossa era, cara. Exatamente. A economia globalizada. Se alguém não compra carne do Brasil, vai comprar de outro lugar, da Nigéria. Mas é muito legal essa visão do CEO da JBS. Isso. Porque é uma questão que atinge diretamente o negócio dele e ele sabe o que é o certo a fazer, inclusive para ganhar dinheiro. Lógico. Né? Então, é aí que funciona. Quando a coisa é econômica, que ela dá certo. Qual é a questão? O que ele falou para mim? Ele falou, Paulo, é o seguinte, a gente consegue reduzir 30% das emissões com 2 atividades importantes. Primeiro, melhoria da qualidade da pastagem. As pastagens do Brasil, em geral, são de muito baixa qualidade. E ao melhorar a qualidade da pastagem, você aumenta a produtividade, porque você abate o boi antes, tá certo? E o custo, você tem um ganho de produtividade enorme com isso. Então, ele vai ganhar dinheiro reduzindo as emissões de metano em 30%. Não é interessante? Ele deixa de gastar Exato, ele vai ganhar dinheiro com isso. Sim. Então, isso é verdade para muitos setores econômicos. Tá? Então, por exemplo, uma empresa de energia, ao invés de queimar petróleo para produzir eletricidade, no preço do petróleo que está hoje no mercado internacional, vale muito mais a pena ele montar uma fazenda de geração de energia eólica ou uma fazenda de geração de energia solar. É muito mais negócio para ele. Ele ganha mais a médio e longo prazo. Mas isso significa uma mudança de filosofia do empresariado. Mas pensando assim, será que é só mudança ou será que falta profissionais técnicos capacitados? Não. Que é um problema que eu vejo em empresas que eu tenho. De falta não é ou não? Veja, o IPCC não é difícil mexer com isso. Muito claro no último relatório, ele tem a seguinte frase: nós temos hoje, em 2020, toda a tecnologia para reduzir as emissões em pelo menos pela metade até 2030. Certo. Não é, então, uma coisa... Rocket science. Não é rocket science. Nada. Veja, hoje energia solar e energia eólica, você pode pôr na sua casa, né? Agora, por que, por exemplo, essa questão de energia solar residencial não emplaca no Brasil? Boa pergunta. Né? É simples. Veja, quem controla hoje a geração e a distribuição de energia são grandes conglomerados. Eles não têm interesse de que você gere a sua própria energia no telhado da sua casa. Você não pode nem escolher o fornecedor no Brasil. Exatamente. O que acontece? Você gerando a sua energia, você fica independente desses grandes conglomerados que ganham bilhões de dinheiros com isso e do mercado financeiro que financia esses caras. Você percebe a armadilha que o sistema econômico faz da nossa sociedade? A gente precisa quebrar essa armadilha e levar a sociedade para um desenvolvimento mais sustentável. Será que existe alguma penalidade por eu colocar um monte de painel solar na minha casa?
Olha, até algum tempo atrás tinha, hoje eu já não sei. Eu acho que não, tá? Mas, e veja, e hoje, se você botar painel solar na tua casa, você pode vender a eletricidade que você está gerando para a rede. Você ganha dinheiro com isto. Tá? Então, por exemplo, você tem uma casa na praia, tem vários amigos que têm casa em Paraty, né? Você põe um painel solar, quando você não está usando a eletricidade, você vende essa eletricidade para a rede. E muita gente tem uma conta de luz que é negativa. Você vendeu mais energia para a Enel, no caso, do que você gastou da Enel. Se isso se ampliar para todas as residências rurais no Brasil, porque isso é muito mais difícil de fazer numa cidade que nem São Paulo, você resolve metade do problema da demanda energética no país. Fácil, com tecnologia que existe hoje, que você pode contratar amanhã. Tem uma questão. É caro, será? É caro, mas ela amortiza em 10 anos. Hoje, o tempo de amortização de uma instalação elétrica é da ordem de 10 anos, só que com o aumento do preço da energia elétrica como a gente tem hoje, essa amortização pode ser mais rápida. Tá? Agora, essa é a questão. Você tem que mudar a mentalidade e ter uma visão muito mais de longo prazo. Não quanto eu vou pagar no mês que vem, que pode até ser um pouquinho mais caro hoje, né? Mas você vai economizar a médio e longo prazo. Essa mudança de filosofia é muito importante. Eu acho que eu vivo mais uns 10 anos, né? Não sei, hein? Fumando desse jeito? Fumando e bebendo. E bebendo, você bebe pouquinho.